Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Carreira, programa que se destina a falar sobre dicas e como se manter no mercado de trabalho e sempre com a mentora de capital humano, Érica Lotz. Eu sou Ivan Tozin e hoje vamos falar sobre empreendedorismo social e vamos falar sobre aliança empreendedora. Primeiramente, então, já vou dar as boas-vindas então para a Érica Lotz e também para a Caroline Meira. Assim que a Caroline Meira retornar, eu já apresento um pouco aqui, enfim, do histórico dela, enfim, da instituição que ela representa. Muito bem, é uma alegria estar aqui. Caroline, seja muito bem-vinda. É uma alegria para o Talento em Foco receber uma pessoa tão jovem, com uma mensagem tão consolidada de mudança de mundo, de carreira, de oportunidade. Seja muito bem-vinda aqui no Talento em Foco, Caroline. Eu que agradeço o convite, né, da equipe por ter chegado na gente e ter chamado a gente para participar aqui. Espero poder contribuir com vocês, né, contar um pouquinho da história da Aliança, da minha história na Aliança também, e trazer informação para quem está ouvindo e acompanhando a gente. Então, é um prazer receber aqui a Caroline Meira, ela que é graduada em jornalismo com formação em gestão de projetos, né, e possui experiência mais de 10 anos na área de comunicação, né, de projetos de impactos sociais e comunicação comunitária, atuando em organizações do terceiro setor, iniciativa privada e órgãos públicos. Atualmente ela é coordenadora de comunicação da Aliança Empreendedora, coordenou campanhas de comunicação com diversos parceiros, entre eles Fundação Casas Bahia, Meta, Governo do Estado do Paraná, Volkswagen, Danone e Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né, além de campanhas institucionais com foco na captação de projetos. Então, seja bem-vinda, Caroline. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa principal missão da Aliança Empreendedora, dessa ONG. Bom, vamos lá, né? A Aliança Empreendedora é uma organização social que nasceu em Curitiba. Hoje a gente tem alcance, né, trabalho em nível nacional. Uma organização que existe há 17 anos e em 17 anos já apoiou em torno de 200 mil microempreendedores e microempreendedoras de todo o Brasil, além de microempreendedores também imigrantes e também em Portugal, porque a gente realiza algum projeto para lá, alguns projetos lá. O foco da aliança, né, a nossa missão e a nossa visão é conseguir transformar o Brasil por meio de apoio ao microempreendedorismo. A gente entende que os microempreendedores são uma parcela muito importante dentro da economia, mas que é um público que ainda se encontra em muita vulnerabilidade. Então, para isso, para fazer essa transformação social, a gente e combater a desigualdade social, a gente apoia microempreendedores e microempreendedoras informais ou formais, então tem uma grande parcela também informal, que estão em vulnerabilidade social e precisam de apoio, de conhecimento e de empoderamento para conseguirem chegar mais longe. Para fazer isso, a gente atua em rede com diferentes organizações do ecossistema empreendedor, com governos, com iniciativas públicas e privadas, além de fundações, institutos e também pessoas físicas que são interessadas na causa e que querem, né, fazer esse trabalho junto com a gente. Então, como eu disse, hoje a gente já, até ao longo dessa história, a gente já apoiou 200 mil microempreendedores aproximadamente em todo o Brasil, de forma gratuita. Então, esse público, ele acessa conhecimento, ele é empoderado de alguma forma, mas ele não tem custo, né? O trabalho que a gente realiza com essas pessoas é direto por aqui. E a gente viabiliza esses acessos para que ele consiga também acessar outras oportunidades no mercado, como, por exemplo, acesso a microcrédito orientado, a inclusão produtiva, a relações de mercado mais saudáveis, entre outros tipos de iniciativa. Muito bacana isso. E realmente, quando nós olhamos para a Aliança Empreendedora, não tem como não nos encantarmos com a entrega que vocês fazem, com o carinho, com o cuidado e com o profissionalismo. Carol, me diz uma coisa, para quem está nos ouvindo agora, como que a gente pode fazer para chegar até a Aliança? Nós estávamos conversando anteriormente, você falou do portal, você falou de uma série de oportunidades de apoiar, de fazer parte e de se beneficiar disso. Você pode falar para a gente sobre isso? Como podemos chegar até você?
Então, acho que a gente tem 2 principais canais que são muito acessíveis, né, para as pessoas que querem conhecer melhor o nosso trabalho. Seja alguém que está empreendendo, que quer começar a empreender e está precisando de acesso a conteúdo, ou também sejam empresas, né, e organizações que tenham interesse em atuar dentro da causa do microempreendedorismo. Então, um dos primeiros canais que a gente sempre sugere é o nosso site. Nosso site, ele está bem atualizado, né? A gente trabalhou bastante nele, inclusive lançamos ele no ano passado, já todo reestruturado para conseguir receber os diferentes públicos que a gente conversa. É aliancaempreendedora.org.br. Dentro do site, a pessoa que é microempreendedora, ela consegue acessar as nossas soluções. Então, lá dentro a gente tem toda uma jornada feita para o microempreendedor conseguir acessar os recursos e as soluções que a gente tem hoje disponíveis. E também a pessoa pode acessar a gente pelo próprio Instagram, Alianca Empreendedora, no próprio Instagram, que também é um Instagram bem ativo, a gente responde todas as dúvidas que a gente recebe por lá, mas lá tem todas as nossas iniciativas e soluções que estão ativas hoje, né? Para empreendedor, a gente tem soluções digitais, então cursos, capacitações. Hoje, a grande maioria eles estão rodando em formato digital ainda, muito por conta da pandemia. Então, agora a gente tem algumas atividades presenciais, mas a gente tem mais de 20 cursos hoje gratuitos, online, voltados para a gestão de pequenos negócios de empreendedores. A gente tem uma plataforma que é o Hub de Crédito, também que para conseguir viabilizar e acessibilizar para o empreendedor oportunidades de crédito compatíveis com a necessidade dele, com a realidade dele. Então, essa também é uma das soluções. Nós temos o programa de voluntariado do Guru de Negócios. O Guru de Negócios é uma plataforma que faz matching entre empreendedores e mentores voluntários. Então, se você tem interesse, né, de apoiar um pequeno negócio, de levar seu conhecimento, a sua expertise, coisas que você conheça sobre gestão de negócios, que você entende que pode estar impactando positivamente o pequeno negócio, o Guru pode ser a chave para você, né, poder ser esse mentor voluntário. E a gente também tem, no momento, a gente está com uma campanha de captação de recursos muito voltada para uma iniciativa nossa. A gente tem um programa institucional que se chama Tamo Junto, que é essa plataforma de conteúdo gratuito para microempreendedores, tamojunto.org.br. Lá o microempreendedor acessa ferramentas de gestão, acessa curso, acessa uma rede de empreendedores e empreendedoras que ele pode conversar e ter relacionamento, né, em todo o Brasil. E também, para essa plataforma, a gente está com essa campanha de doação. Então, quem que tiver interesse de doar qualquer recurso, né, a gente está aceitando, inclusive em formato de Pix, pode ser desde, sei lá, 50 centavos até recursos maiores. Doação de recursos para a gente conseguir manter esses conteúdos gratuitos e essa plataforma no ar para atender esses microempreendedores. Então, quem tiver interesse também de conhecer mais essa solução, é tamojunto.org.br. Ela está disponível também para quem precisar acessar. Bem bacana a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto da Aliança Empreendedora. Já fica a dica para conhecer no site. Tem muitas informações, números da Aliança Empreendedora. E aí eu teria uma pergunta para a Caroline sobre como que a gente pode caminhar dentro do empreendedorismo social, alinhar a inclusão social, o conhecimento e também o empoderamento. Acho que é um conjunto, né? É uma massa, né? Digamos assim, que faz, que acaba contribuindo, né, com esse microempreendedor e também para aquele que é voluntário, né? Poder dedicar um pouquinho para uma ação social, né? Um pouquinho do seu conhecimento, né? Da sua expertise. Eu acho que é importante a gente pensar que essa mudança, até que a gente falou, né, a gente quer mudar, né, a gente quer mudar a sociedade por meio do empreendedorismo, é a gente entender que ela não é feita por uma pessoa só. Então, acho que uma das principais observações é sempre a gente lembrar que existe já uma rede hoje muito quente e muito ativa que está olhando para esse público. A Aliança é uma entre várias organizações, né? O Brasil, ele é um país muito grande, muito diverso. Ele é um país que possui organizações que às vezes apoiam só mulheres, às vezes que apoiam só empreendedores afroempreendedores. A gente trabalha com diferentes tipos de organizações em diferentes recortes. Eu acho que é importante, uma das soluções é a gente pensar o quanto que é importante fortalecer esse ecossistema de fato, né? Então, a gente entender que eu, enquanto indivíduo, o que eu posso colaborar, qual que é a minha área de interesse, onde eu posso estar participando nisso,
porque às vezes pode ser enquanto indivíduo, pessoa física mesmo, né, como a gente falou, do voluntariado é um exemplo, mas também eu posso estar fazendo isso por meio da minha empresa, né, às vezes eu trabalho numa empresa ou numa organização que trabalha já com esse tipo, apoiando essa causa, ou que tem interesse em trabalhar apoiando essa causa, que já tem uma área de sustentabilidade, é você entender quais projetos podem ser desenvolvidos dentro dessa área para fortalecer esse setor. Né? Hoje a gente tem muitas pessoas, a gente fala, né? O Brasil é um celeiro de empreendedorismo, e ele é de fato, a gente tem muitas pessoas empreendendo, mas empreendendo em que condições, né? Então, quando a gente fala hoje do empreendedor, a gente tem, às vezes, alguns vieses ali que a gente imagina um perfil que ele não é necessariamente a realidade, né? Grande parte dos CNPJs abertos hoje são de mulheres, grande parte dos CNPJs são de mulheres negras, que são mulheres, inclusive, lideranças das suas casas, né? Então, assim, é um público que ele já é muito vulnerabilizado, mas isso acaba não sendo muito dito. Então, a gente entender que quando a gente está falando de microempreendedorismo, é um perfil que às vezes é um pouco diferente do que a gente imagina, e a gente se provocar a participar desses espaços e entender essas diferenças, mas também se provocar a conhecer esse ecossistema, entender hoje eu, com o conhecimento que eu tenho, com a rede que eu tenho, o que eu posso estar fazendo para fazer a diferença. E também, só para poder a gente trazer um pouco de números, né, sobre esse número de microempreendedores no Brasil, de acordo com o Sebrae e a Receita Federal, né, só em 2021, somente em 2021, né, os efeitos também da pandemia, 3,9 milhões de novos microempreendedores individuais acabaram surgindo, né, no mercado brasileiro, e mais de 682 mil novas microempresas. E para a gente falar do número geral, são 14 milhões de inscritos como mês, e que são os microempreendedores individuais. E aí, eu também, para trazer uma pergunta para a Caroline, como é que a gente pode desenvolver? Esse microempreendedor, ele precisa desenvolver algumas habilidades, competências. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente pode desenvolver, né, cada vez mais esse microempreendedor para ele estar preparado, né, para lidar com as ações do dia a dia, com a rotina, com os desafios que é ser empreendedor no Brasil? Então, excelente pergunta. Aqui na Aliança a gente trabalha com, né, todas as nossas capacitações, conhecimentos e conteúdos, eles são baseados em metodologias, né? A gente tem metodologia, várias que a gente criou, né, para apoiar esse público, que a gente entende que é um público bem específico, e a gente trabalha com bases filosóficas, né? Então a gente escolheu algumas linhas de atuação, como o humanismo, por exemplo. E uma outra das nossas linhas, né, que a gente desenvolve as nossas metodologias é o Effectuation. Então, até para quem talvez não conheça, Effectuation é uma teoria, né, uma teoria que dentro do mundo do empreendedor, que ela é muito interessante, que ela é baseada, na verdade, em quem eu sou, o que eu sei e quem eu conheço. Então, foi uma teoria criada pela Sara Sarasvati, que é uma grande pesquisadora, estudiosa no assunto, indiana, uma mulher incrível, maravilhosa dessa área. E a partir dessa teoria, ela conseguiu provar que as principais cabeças dentro do empreendedorismo, na verdade, tinham 3 grandes diferenciais, né? Que fazia, às vezes, um negócio de se envolver. Que é o que a pessoa já sabia, quem ela conhecia, eu sei quem conheço. Ai, me deu um branco. Mas é basicamente isso, né? O que você sabe, quem você conhece, e o que você sabe fazer. Ela desenvolveu essa teoria porque, dessa forma, o Effectuation, ele te direciona a empreender a partir do que você já tem. Então, acho que essa é uma grande observação que a gente tem que ter, de que uma das melhores formas de a gente pensar em conteúdo, a gente pensar em políticas públicas, a gente pensar em iniciativas que promovam a inclusão econômica e produtiva dos microempreendedores que estão em vulnerabilidade, né? A gente sabe que não são todos, mas é uma parcela muito grande. É a gente entender que esse empreendedor ele pode sim empreender a partir do que ele já tem. Óbvio, algumas pessoas já vão ter muito, né? Vão ter um acesso de renda muito grande já para começar a aprender. Por isso que a gente está falando, microempreendedores e vulnerabilidade social, né? Por isso que é esse recorte que a gente está trazendo de exemplo. Mas você entender que você pode sim empoderar esse público
e facilitar esses acessos para essas pessoas, mas entendendo a realidade que ela vive, né? E quais são os ativos que ela tem dentro dessa realidade, que às vezes vão ser pouquíssimos, às vezes vai ser uma rede quente, às vezes vai ser morar num lugar estratégico, às vezes já vai ser ter experiência em confeitaria, porque já trabalhou em muitas padarias. Então, identificar nesse empreendedor quais são os conhecimentos que ele já possui, né? Por isso que é muito, a gente sempre fala, não precisa começar a empreender lá com uma grande loja, comece empreendendo em casa. Quer ter uma confeitaria grande? É um sonho? O que você pode fazer, às vezes, de casa, com os produtos que você tem? Só tenho R$ 50. O que você pode fazer mínimo com R$ 50? Vender para as pessoas mais próximas e ir testando e ir avançando. Inclusive, quando a gente conversa com microempreendedores, é assim que eles começam de fato. Eu tinha isso, e aí eu estava numa situação difícil, a maioria empreende por necessidade, a gente sabe disso. E aí eu comecei a empreender e deu certo, e hoje eu adoro fazer isso. E outro ponto é a gente entender, por isso que a gente fala muito do humanismo, que são pessoas, elas são extremamente capazes, mas que elas precisam de oportunidade, né? Então, a gente só falar para o empreendedor que como que tem aqueles macetinhos, né? Trabalha enquanto eles dormem, esse tipo de discurso não vai muito para frente. O que a gente tem que pensar é assim, dentro da realidade desse empreendedor, o que eu posso fortalecer ele a fazer, né? O que eu posso fortalecer ele construir, entendendo que ele tem todas essas competências. E às vezes o que está faltando é ele conseguir acreditar que ele pode sonhar. Ele conseguir acreditar que ele pode ir adiante. Ele pode ter um negócio e que às vezes, inclusive, as pessoas já empreendem, só que elas não se reconhecem como empreendedores. Entender essa vulnerabilidade e essas dificuldades, essa diversidade que a gente tem no Brasil, inclusive em nível de desigualdade, é muito importante para a gente conseguir entender também como apoiar esse público de maneira mais adequada. Legal, excelentes dicas, Caroline, também sobre, contando um pouquinho mais desse trabalho que realiza a Aliança Empreendedora. Érica, não sei se você gostaria de comentar algo sobre essas últimas duas respostas que a Caroline acabou complementando aqui. É muito interessante aqui para o nosso público, Carol, que o programa ele tem por objetivo trazer informações para que as pessoas possam se desenvolver no mercado de trabalho. E quando você traz, né, uma plataforma gratuita, com conteúdos que vão ampliar a consciência, o entendimento da questão empreendedora, não apenas da questão de marketing, finanças, todo o processo produtivo, acredito que até um pouco de contabilidade, que são elementos fundamentais, mas também dessa questão do networking, porque é muito interessante, né, o como juntos nós vamos mais longe. E gosto muito também da tua fala, quando você diz assim, olha, cuidado com trabalhe enquanto os outros dormem, com essa, faça exatamente o que a pessoa fez, que você vai ter esse mesmo resultado. Não, gente. E na tua fala, o que achei muitíssimo interessante, que você substitui as respostas por perguntas. O que é que você tem? Quanto você tem? O que é que você pode fazer com o que você tem? Então, isso traz a pessoa para a realidade e realmente traz aquela questão de confiança que eu posso começar de onde eu estou. Então, belíssima fala. E também, professor, a gente escuta muito também falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é um objetivo que proposto pela ONG, claro, né? A gente tenta seguir também isso e também contribuir com negócios inclusivos, né? Investimento, que é a sigla ESG, né? Que quer dizer, para o português, trazendo como governança ambiental, social e corporativa. Então a gente apresenta esses princípios que acaba sendo fonte também do projeto, né, de microempreendedorismo. Mas eu queria também chamar a Caroline para ela falar um pouquinho mais, além do Tamo Junto, tem outros projetos também que a Aliança Empreendedora executa, queria que você falasse um pouco mais. Temos sim. Só para vocês terem uma dimensão, hoje a gente tem em torno de 15 projetos sociais diferentes que a gente roda, com diferentes parceiros.
Então, um dos projetos que a gente faz é o Ela Faz História, que é voltado só ao empreendedorismo feminino, realizado junto com a Meta. O Ela Faz História é da Meta e eles apoiam a Aliança, então a gente capacita microempreendedoras por meio desse projeto. Construímos conteúdo também, então todo o conteúdo do projeto no Brasil foi feito pela Aliança. A gente também realiza projetos no momento com a Sentry, também, por meio do programa que eles têm, né, da iniciativa que eles possuem de solução, que é pertinho de casa. Então, tudo isso que eu estou falando são alguns exemplos dos projetos que a gente realiza, só que eles são, às vezes, projetos um pouco mais direcionados. Então, outro exemplo, a gente tem o Empreendedoras na Moda, que é um projeto realizado com o Instituto Lojas Renner e o Sebrae, voltado à aceleração e apoio de mulheres que empreendem na cadeia da moda, né, tanto na moda, na moda roupa, tanto na moda casa. Esse projeto ele fornece conteúdo, capacitação, mentoria e um processo de aceleração para que esses negócios eles consigam ficar ainda mais fortalecidos e estruturados para estar trabalhando com uma venda em formato principalmente online e quem sabe no futuro, inclusive, fornecerem peças para as lojas Renner, né, lá na frente. Então, ele é um projeto, só que é isso, todos esses que eu mencionei são projetos com recortes, com públicos específicos. Além do Tamo Junto, como eu mencionei, a gente tem um programa de mentoria, que é o Guru de Negócios. O Tamo Junto é uma iniciativa institucional da Aliança, então ela acontece sempre dentro da casa, desde 2014. O programa do Guru de Negócios também, ele é uma iniciativa que sempre está acontecendo e é da própria Aliança. E o Guru, a pessoa ela pode se inscrever para ser mentora voluntária ou ela pode se inscrever para ter mentoria, né? Então, sou empreendedor, meio que estou travada aqui, seria tão bom ter um mentor, seria tão bom ter alguém para conversar comigo, para me direcionar, para saber se eu estou fazendo certo, se eu estou indo errado, só para trocar uma ideia. Se essa pessoa está neste ponto, ela pode, e ela já tem um negócio, ela pode se inscrever no programa de mentoria do Guru de Negócios para ela receber a mentoria. Então, o programa vai procurar encontrar um mentor voluntário dentro das necessidades que ela tem para ela estar conseguindo participar. Então, essa é uma das outras iniciativas. A gente tem outro programa institucional, que é o Tecendo Sonhos. Esse também com recorte um pouco específico. Ele trabalha com um público principalmente imigrante na cadeia de moda de São Paulo. E ele busca combater o trabalho análogo à escravidão por meio do empreendedorismo. Então, mas também, de novo, ele tem um recorte mais específico. Para saber todas as oportunidades que a Aliança tem, então tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está criando, porque tem muita coisa nova que vai surgindo, a gente inclusive já fez prêmios, né, para premiação mesmo voltada para microempreendedor, fomos parceiros da Academia Açaí, do Prêmio Academia Açaí, que era voltado para a área de alimentos, empreendedoras que empreendem com alimentos. A gente sempre sugere, por isso que a gente sugere, né, ou de entrar no nosso site, ou entrar no nosso Instagram, ou entrar, por exemplo, no site do Tamo Junto e se cadastrar. Por quê? A partir desse cadastro, a gente sempre comunica essas oportunidades para os nossos públicos e as pessoas vão saber o que está acontecendo, porque como muda toda hora, é legal de estar próximo, estar perto da Aliança e a pessoa vai estar recebendo esses conteúdos, essas oportunidades. Até porque a gente tem uma política de o que a gente divulga ou trabalha, quase em grande parte, assim, digo com tranquilidade 100%, são iniciativas gratuitas para o microempreendedor. A gente trabalha com parceiros e financiadores para que aquele conteúdo, aquela capacitação, aquela oportunidade ou aquele evento chegue para o microempreendedor de forma gratuita. Então, para conseguir também estar acompanhando isso, é muito interessante estar acessando e se aliando a esses canais que a gente tem. Então, só para a gente então deixar registrado aqui o site, a gente colocou na tela agora há pouco, mas vamos falar aqui novamente então, aliançaempreendedora.org.br, né? Então, para quem quiser ter mais informações. E para a gente falar um pouquinho dos números, então, que está bem bacana aqui no site, são mais de 140 mil empreendedores apoiados, 134 organizações treinadas, 271 projetos realizados, 100 parceiros e clientes, mais de 2.500 matérias publicadas e 19 prêmios e reconhecimentos. Então, só para a gente registrar aqui um pouco do trabalho que é realizado pela Aliança Empreendedora. Então, acho que de antemão, já para a gente já encerrando aqui já a edição de hoje, agradecer a Caroline Meira, né, por compartilhar um pouco do trabalho que ela realiza e também do que a Aliança Empreendedora faz. E vou deixar então as considerações finais também para a Érica Lotz, e daí a gente deixa a Caroline falar um pouquinho para a gente encerrar,
mas já agradeço, né, por participar do programa de hoje aqui. Caroline, muito obrigada, porque na sua fala entendo que é um processo muito inspirador. Muitas vezes a pessoa procura um emprego e não encaixa e não encontra, e aí já tem todo um efeito psicológico, né? Quando de repente existe um caminho para que ela possa usar o talento dela, ser apoiada tecnicamente por isso, de uma maneira que não tem uma contrapartida financeira que muitas vezes essa pessoa não pode oferecer, e que é o que vai mudar o rumo da vida dela, o rumo da família. Então, olha, parabéns por todo o trabalho que a Aliança Empreendedora ela executa e pela mudança que ela faz, tornando a sociedade indiscutivelmente muito melhor. Eu que agradeço, né? Acho que é super bom para a gente sempre estar participando desses espaços, conseguir conversar com públicos diferentes do que a gente conversa. A Aliança tem muito essa coisa da escuta, então por isso que eu passei mesmo as redes, porque eu sou uma das pessoas que acessa as redes, né? Eu sou uma das pessoas que está respondendo por trás lá. Nossa equipe de comunicação é uma equipe bem enxuta, então todo o time que está trabalhando está olhando para isso e o nosso foco sempre é olhar para esse público. Eu acho que a gente tem um grande desafio no Brasil, mas a gente já conseguiu avançar, né, nos últimos vários anos, né, não recentemente, por conta da pandemia, muita coisa acabou ficando travada, mas a gente conseguiu avançar. Eu acho que a gente tem potencial para ir longe. O Brasil é um país inventivo, né, é um país criativo, então existe uma cultura muito criativa e com potencial de inovação que a gente sabe que é enorme. Eu acho que é a gente valorizar essa diversidade que a gente tem e a diversidade que a gente tem enquanto indivíduo, né? Eu acho que entender essa individualidade que cada um tem como uma força, né? E conseguir explorar essas outras oportunidades como que você trouxe. Então podem contar com a gente espera de fato conseguir contribuir para mais histórias por aqui. Então, agradeço à professora Érica Lotz e também a Caroline Meira, né, que é coordenadora de comunicação lá da Aliança Empreendedora. Então, a gente se despede do programa Talento em Foco de hoje, com mais histórias, falando um pouquinho sobre empreendedorismo social na edição de hoje. E a gente, então, se despede, deixa um grande abraço e uma ótima semana para todos. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento.